Como sabemos, o posicionamento dos microfones exerce um papel fundamental na captura de um som. Uns poucos centímetros geram grandes diferenças, já que em cada posição, certas frequências mostrarão uma tendência a se destacar mais do que outras. Para conseguir capturar uma resposta geral mais plana possível, além do posicionamento escolhido, o Piano-Tec 3 realiza automaticamente um cálculo de otimização que é aplicado imediatamente após a modificação de posicionamento de um microfone. Como complemento, encontramos o modo chamado binaural, que utiliza, ao invés de microfones, uma posição de escuta do ouvinte em qualquer posição ao redor do piano, inclusive nos lugares mais impensados, como debaixo do piano ou a 2 metros acima dele. O módulo Effects é um dos novos elementos da versão 3. A versão anterior somente oferecia reverberação. O Piano-Tec 3 incorpora um total de 4 processadores: Action, Trêmulo, Reverberation e Limiter. Os novos efeitos são Trêmulo e Limiter. A adição do trêmulo talvez possa parecer um pouco estranha, mas não devemos esquecer que o Piano-Tec 3 oferece 2 pianos elétricos. Dentro do módulo Action, encontramos os parâmetros que permitem controlar os diferentes sons que são produzidos quando um piano é tocado. Não podemos esquecer que um piano é uma máquina que produz ruídos característicos de seu funcionamento. Por exemplo, aqui podemos ajustar o nível dos sons dos abafadores, do pedal sustain e o ruído característico de quando soltamos uma tecla. Além disso, podemos ajustar a eficiência dos abafadores, os dampers, e selecionar a última nota que será abafada quando os abafadores atuam. Neste caso, um controle deslizante permite estabelecer uma nota MIDI. Qualquer nota acima da que foi atribuída com o controle deslizante não será abafada. Na parte superior da janela, encontramos 3 ícones que utilizamos para criar, editar e administrar os programas criados. O botão identificado com um lápis abre uma lista que apresenta os programas criados, permitindo realizar busca, alterar nomes, filtrar a apresentação para visualizar somente o conteúdo que o músico deseja mostrar e muito mais coisas. Outra possibilidade muito útil permite associar qualquer programa mostrado na lista com um controlador MIDI, por exemplo, um botão, de forma que ao ser pressionado o Piano-Tec 3 carregue imediatamente um determinado som. A coluna MIDI abre um menu onde encontramos o comando Assign MIDI Event. Quando utilizamos este comando, o Piano-Tec 3 solicita que o usuário movimente ou pressione algum controlador para estabelecer o vínculo. A parte inferior desta seção é utilizada para ingressar o nome do programador e informações relacionadas com um instrumento ou programa criado. O ícone localizado à direita do ícone de disco é utilizado para indicar os parâmetros que não se deseja modificar quando um preset é trocado. Qualquer parâmetro marcado nessa seção permanecerá fixo quando um outro programa for carregado, mantendo a última posição ajustada pelo usuário. É uma opção útil, por exemplo, quando ajustamos a dureza dos martelos e desejamos aplicar o mesmo ajuste em diferentes programas para ver como esse ajuste se comporta em outro instrumento. Durante nossos testes, comparamos a sonoridade do Piano-Tec 3 com 2 instrumentos virtuais muito conhecidos, estes baseados em bibliotecas de samples. Em cada comparação, foi interpretada a mesma passagem para ver de que maneira a intensidade utilizada afetava cada um, além dos outros aspectos da interpretação. Comparado com os outros 2 pianos virtuais, o Piano-Tec 3 foi, de longe, mais cálido nas passagens suaves, mais presente nas passagens intensas, mostrando uma definição excelente nos agudos. Definitivamente, o Piano-Tec 3 possui um som de piano muito mais real. Deixamos claro aqui
que nas comparações realizadas não foi utilizado nenhum dos instrumentos Ivory. O PianoTech 3 é um instrumento que baseia seu trabalho na modelagem física. Cada nota é gerada em tempo real e, por isso, responde de maneira diferente de acordo com cada nota pressionada, da mesma maneira como acontece em um piano acústico real. O cerne da questão é que, para conseguir uma sonoridade excelente e conseguir esta variedade de tonalidade, o processador do computador é muito exigido. No que diz respeito a recursos, o PianoTech 3 se mostrou um devorador de recursos do processador. O computador onde as comparações foram realizadas possuía 3 GB de memória RAM em um processador de núcleo duplo de 2 GHz. Utilizando somente 2 microfones e 32 vozes de polifonia, o medidor do Sonar 8 apresentou valores entre 30% e 40%. Ao aumentar a quantidade de microfones para 5, a quantidade máxima, o medidor apresentou um consumo situado entre 70% e 80%. Enquanto que, para uma apresentação ao vivo, onde se utiliza o programa como instrumento exclusivo, esta fome devoradora de recursos não representa um problema, quando o PianoTech 3 é inserido dentro de uma produção multitrack, juntamente com outros instrumentos virtuais, ele se mostra inconveniente, o que nos obriga a congelar, a dar um freeze em algumas trilhas para assim economizar recursos. O PianoTech evoluiu muito no que diz respeito à sonoridade. Os usuários antigos seguramente já devem ter feito suas atualizações gratuitas e estão desfrutando dos novos recursos. Os usuários novos, com certeza, se surpreenderão quando começarem a tocá-lo. Imaginamos que as próximas versões do PianoTech oferecerão, além de novos sons, a possibilidade de escolher diferentes modelos de microfones. Uma redução do consumo não seria nada mal, ainda que seguramente trate-se do preço a pagar por um instrumento desta categoria. Meu nome é Germano Lins e até o próximo artigo. Tchau!